Oiê, garganta e as emoções da criança. Hoje nós vamos falar sobre a garganta. Muitos pedidos aí de mães pra gente falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Sejam bem-vindas, mães intuitivas, sejam bem-vindas, mães aqui do canal Mãe Intuitiva. Nesse período, né, de inverno, de frio, para algumas regiões aí mais frio, para outras regiões nem sentindo muito esse frio. É uma época onde a garganta, ela demonstra mais dificuldades aí de se manter saudável, né? E tem algumas informações aí por trás disso, né? Por trás daquilo que é natural de acontecer, né? Algumas informações emocionais que podem contribuir para que vocês consigam manter as crianças sempre com essa garganta saudável, tá? Além da gente olhar para as questões emocionais, eu vou trazer hoje algumas sugestões, algumas dicas de coisas que eu uso aqui no dia a dia na minha casa, né? Que eu fui aí nas minhas andanças, nas minhas formações, nos conhecimentos que eu fui adquirindo, eu fui somando muitas coisas e eu busco hoje recursos naturais para tratar qualquer situação que apareça aqui em casa, né? Seja uma dor de garganta, seja uma febre, seja o que for, eu uso a bula intuitiva, né? Faz parte da Mãe Intuitiva, e uso também outros recursos que são recursos naturais, que daí todas vocês podem fazer uso deles sempre. Eu abri uma caixinha lá nos stories hoje, pedindo para vocês compartilharem sobre a garganta, sobre os desafios que vocês têm com relação à garganta e os desafios que vocês vejam nas crianças com relação à garganta. E aí, quando a gente começa a olhar para a garganta, a gente começa a entender, né, de uma maneira mais profunda, que ela faz parte de um espaço dentro do nosso corpo que reflete um grupo de informações, né? Então, a gente tem para quem está chegando nova aí nesse mundo da maternidade intuitiva, né, só vou dar uma explicação bem básica aqui. A gente tem vários portais dentro do nosso corpo físico que vão conversando com a nossa estrutura emocional, com as nossas crenças, com as nossas memórias, com as informações que são mais profundas, né? Que são as informações que dão origem à estrutura do nosso corpo, né? Então, eu tenho vários portais distribuídos dentro do meu corpo. Esses portais são portais quânticos, portais energéticos ou espirituais, né? Depende de cada... É tudo a mesma coisa, né? Mas são portais metafísicos, né? Esses portais, eles trazem essa comunicação entre aquilo que tem a ver com o emocional, aquilo que tem relação com o nosso banco de memórias, né? Nós temos um banco de registros que são as memórias que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, da nossa ancestralidade que veio através deles, das experiências em outras vivências passadas, né? Tudo isso vai se somatizando nesse banco de memórias. O nosso corpo, ele é a soma desse banco, né? Eu falei sobre isso na live da semana passada. Nós somos um campo de informações. E essas informações, elas vêm de diversos lugares diferentes. Aqui nessa região da garganta, a gente traz algo relacionado à nossa expressão e à nossa comunicação. É aonde a gente desenvolve a nossa capacidade de comunicar aquilo que é verdadeiro para nós, os nossos valores, aquilo que a gente sente que é o certo, né? E para cada pessoa, o certo, ele tem uma compreensão diferente. Por quê? Porque nós temos um sistema de crenças funcionando. Aquilo que eu acredito pode ser diferente daquilo que você acredita. E não quer dizer que algo seja certo ou errado. Não existe o certo ou o errado, né? Existe aquilo que você acredita e que eu acredito. Que para mim, o que eu acredito vai ser o certo, e para você, o que você acredita vai ser o certo. Então, essa é a expressão da verdade. A verdade é aquilo que dentro de você foi
trazido como certo e é o que você acredita ser certo, né? Então a garganta, ela é o portal da comunicação e expressão da sua verdade. E aí agora vem, né, aquela pergunta difícil, que eu já vou começar com algumas perguntas difíceis aqui para a gente poder fazer algumas buscas na nossa memória, entender aonde que eu perdi a minha verdade. Será que eu tô vivendo com base na minha verdade? Qual é a minha verdade? E agora? Então a minha pergunta para ti agora, qual é a sua verdade? No que você acredita? Você está conseguindo viver com base nisso? Ou você já se perdeu no meio do caminho e você nem consegue entender mais quais são as minhas crenças, quais são os meus valores? O que eu considero certo na minha vida? O que eu considero certo nas minhas ações, nas minhas palavras? Será que eu estou conseguindo viver com base naquilo que eu acredito que é correto? Ou eu não estou conseguindo viver através disso? Tem algo que me trava, que me impede, eu acabo indo muito mais pelo que os outros estão trazendo do que aquilo que eu gostaria de fazer. Então, muito das respostas sobre isso tem relação com a experiência que nós tivemos lá na nossa infância. Porque se lá atrás eu, em algum momento, expressei a minha verdade, aquilo que eu queria comunicar, seja um sentimento, um medo que eu estava sentindo, e eu fui reprimida com relação a ele, eu vou começar a travar. Eu vou começar a não comunicar. Por quê? Porque a base da comunicação com a criança se dá através da segurança que ela sente em expressar aquilo. E se de alguma forma essa criança ela foi reprimida naquilo que ela queria expressar, ela vai começar a entender. Cada uma de nós vai funcionar de um jeito, mas a maioria de nós entendeu que a gente não era importante. A gente se sentiu desvalorizada. É aí que começa a desconstrução da segurança dessa criança. É quando essa criança traz ali aquilo que ela está sentindo e os adultos que estão ali cuidando dessa criança não trazem para ela uma segurança para ela poder colocar isso para fora. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? Esse portal aqui, ele vai criar um bloqueio. E esse bloqueio, ele vai ser reproduzido através de uma dificuldade, de uma sensibilidade nessa região. E aí, o que normalmente acontece com a criança, né? Eu tô falando pode ser a nossa criança, a nossa versão quando a gente era criança, ou até mesmo os nossos filhos, filhas. O que normalmente acontece? A imunidade dessa criança vai baixar e essa criança, ela vai abrir espaço para uma bactéria entrar ali, né? A bactéria mais comum que se desenvolve na garganta é o Streptococcus, que só se manifesta se essa criança estiver se sentindo de alguma maneira repreendida nas suas emoções. Como se ela não pudesse se expressar, ela não tivesse essa permissão. Então, ela acaba permitindo. Não é que a doença, ela acontece por uma... A origem, ela é sempre, mesmo que seja uma bactéria, algo externo, a origem sempre é mais para dentro do que para fora. O Streptococcus, a criança está caminhando no chão, está engatinhando, tá pegando tudo, botando na boca, óbvio que vai ter contato com a bactéria, né? Óbvio que vai acabar acontecendo, é natural, sim, mas se essa criança estiver blindada nas suas emoções, ela não vai absorver. O próprio sistema imunológico dela vai cuspir esse bicho fora, não vai permitir. E a influência do emocional aí é muito importante. A gente sabe que uma boa alimentação, ela ajuda muito na imunidade. Porém, só ela não é suficiente. A gente precisa criar um equilíbrio.
onde a gente olha e a gente consegue entender que as emoções elas são fundamentais para manter a saúde do corpo físico. E aí eu quero que vocês me contem aí nos comentários qual é a sua verdade. O que você acredita? Você está conseguindo viver aquilo que você acredita, aquilo que você sempre acreditou? Ou você deixou para trás? Eu sempre achei que eu era uma artista quando eu era criança. E eu abandonei essa verdade por muito tempo, por entender que aquilo parecia muito fora do que eu tinha que ser. Inclusive tentei ser igual aos adultos que eram para mim uma referência, né? Então fui em busca de fazer, né? Os meus irmãos mais velhos todos se formaram em contabilidade, né? E eu, nossa, então eu acho que é por aí que eu tenho que ir. Comecei a faculdade lá, meu Deus do céu, não tem nada a ver comigo. Não vou conseguir. Eu sou a artista, eu não sou a da matemática, eu não consigo, isso não é pra mim. Sou muito ruim em matemática até hoje, assim. Claro que eu nunca parei pra me esforçar pra compreender a matemática, né? Mas é uma coisa que não me apetece, que não quero, não é a minha verdade, não é. A minha verdade é estar aqui, fazendo o que eu tô fazendo agora. Só que isso foi um resgate que eu tive que fazer. Porque a minha criança, ela estava lá atrás, escondida, e eu não sabia mais qual era a minha verdade. E eu vivi por muitos anos assim. Quem despertou a Mirella para estar aqui agora e para fazer tudo o que eu fiz, os movimentos que eu fiz na minha vida, todos os estudos, para sair de um lugar onde as mães que estão chegando agora não conhecem a minha história, né? Mas para sair de um lugar onde os meus filhos estavam sempre doentes, onde eu tinha mais de 100 mil reais em dívidas, onde toda a minha vida era uma bagunça, um caos, eu era mãe solo nessa época. Eles me resgataram, os meus filhos foram me mostrando as pistas, os sinais, e eu fui olhando para eles e fui sentindo e fui me permitindo mudar e cheguei aqui. E continuo estudando, continuo buscando, porque eu sou eu sou uma buscadora, eu gosto, é isso que eu gosto de fazer. Então eu reencontrei a minha verdade, porque eu era lá na infância uma criança muito curiosa, eu era uma buscadora. E essa buscadora desistiu de buscar, porque ela não foi em nenhum momento incentivada a buscar. Então, aonde que tá a tua verdade? Aonde que ela ficou? Você foi acolhida em seus pensamentos próprios? Quem aí ouviu dos adultos que criança não era gente, né? A criança fica de lado ali, né? Ela é café com leite na vida. Quem ouviu isso dos adultos? Né? A criança não é gente, a criança não é tratada como gente. Então qualquer criatura que apareça na casa lá daqueles adultos será bem melhor tratada do que uma criança que nasceu de dentro daquela pessoa, que foi constituída pelo próprio sangue daquela pessoa. Gente, como assim? Por quê? Porque quando essa pessoa se olha no espelho, ela não enxerga nada, ela não consegue nem se reconhecer, porque foi arrancado disso. Isso foi arrancado dela também. Nós tivemos a maioria de nós, tá, gurias? Eu tô generalizando porque fazendo um estudo das gerações anteriores à nossa, a coisa tá feia. Poucas, raríssimas pessoas tiveram uma base boa, positiva, amorosa, acolhedora. E agora a gente tá nesse desespero para sair desse lugar, a gente não quer ficar nesse lugar. Eu não permito viver com base naquilo que eu recebi, porque aquilo não é a minha verdade. E como que eu vou conseguir orientar a minha criança se eu não estiver vivendo a minha verdade? Eu vou acabar repetindo sem querer as mesmas dificuldades, as mesmas dores. Eu não vou conseguir acolher, eu vou ficar com raiva, vou ficar irritada, porque eu espelho ainda aquela criança. Uma mãe, esses dias, me mandou uma mensagem, que é uma mãe intuitiva, inclusive,
ela estava contando, Mi, como é difícil a gente ser mãe do nosso filho e de nós mesmas. Porque como a gente não teve essa estrutura lá na infância, a gente tem que ficar lidando com as nossas birras que não foram escutadas e atendidas. Né? Quem se sente aí muitas vezes fazendo birra? Né? Eu fazia muita birra. Até pouco tempo eu fazia muita birra. Birra com a vida, birra para crescer, birra para assumir responsabilidade, birra para poder lidar com uma situação que é um adulto que precisa lidar e não uma criança, só que a gente não tem essa capacidade porque a gente está nesse lugar que não aconteceu. E a gente fica fazendo birra com a vida. Às vezes a gente não prospera, gurias, por causa disso. Porque a gente está fazendo birra com a vida, a gente não está aceitando ser grande. Criança não trabalha, criança não ganha dinheiro, criança não prospera. Porque criança não tem que trabalhar. E aí quando a gente está presa lá na criança, a gente não consegue sair do lugar e fazer com que a nossa vida seja incrível. Eu tava falando pro Thiago, meu marido, que a gente tem que gravar um vídeo para vocês verem como funciona a nossa rotina. Nós dois temos 3 crianças, temos um cachorro e um gato. São 5 crianças, né? Nós não temos rede de apoio. Nós fazemos tudo sozinhos. E nós ainda estamos aqui fazendo esse trabalho, né? Pra trabalhar a nossa missão, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso servir. Então, é um desafio imenso, a nossa rotina é super intensa. Super intensa. E a gente só consegue dar conta porque a gente resolveu crescer. Pegar aquela criança que estava lá atrás e que não pôde ser acolhida nos seus pensamentos próprios, que a sua criatividade era vista como uma arte. Olha isso, né? Tá fazendo arte de novo, né? A criança não podia expressar de jeito nenhum. Nem falando, nem desenhando, porque daí vai riscar as paredes, né? Por quê? Porque nunca foi incentivado aquela criança a pegar um papel, a fazer uma arte, né, de verdade, de uma maneira mais organizada. Essa criança nunca foi estimulada para esse caminho. Aí dá um bando de lápis para a criança e ela vai sair riscando tudo porque ela não teve uma orientação ali. E é possível que ela risque a parede igual mesmo com orientação e faz parte. Né? Quando as crianças crescerem, a gente vai, olha ali, ó, olha o que tu fez, tá aqui registrado. Tornar a vida mais leve, qual o problema? Ah, vai vir visita aqui, vai ver minhas paredes riscadas. Olha, eu não vou falar a palavra, mas vocês já me entenderam. Não são importantes. A minha casa é feita pra mim, pros meus filhos, pra minha família, não pra visita. Sintam-se convidados, se sentirem convidados dentro do que eu vivo aqui. Eu a minha vida não é feita para os outros, ela é feita para mim. Só que eu já estive nesse outro lugar, de que minha casa estava sempre bagunçada. Por quê? Por que minha casa estava sempre bagunçada? Porque eu era uma criança ainda buscando essa aceitação da minha verdade. E a criança não arruma casa, né, gurias? A criança não arruma casa. A criança, ela brinca, ela faz bagunça, ela faz arte. É natural, ela precisa descobrir as coisas. E aí a gente se depara nesse lugar que a gente não consegue lidar com a maternidade. A maternidade se torna um fardo, um peso, algo muito, muito difícil. Porque nós estamos cuidando de nós e dos nossos filhos. Só que no fim das contas a gente não tá cuidando de ninguém, a gente só tá desesperada. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Porque não se existe uma orientação. A gente está agora entrando para um caminho onde tem uma explosão de mulheres, principalmente, de homens também, pessoas maravilhosas, trabalhando com esse olhar novo para vida em família. Nós estamos numa era que é um presente precioso. A gente não precisa ficar ansiosa vivendo nesse passado, a gente pode resgatar isso e curar essa criança, ela precisa estar presente, é aí que está a nossa verdade. Então eu senti de começar essa live trazendo essa inspiração para vocês e eu não trago isso para trazer mais culpa, né, como algumas pessoas me criticam bastante conforme a forma como eu trago o meu conteúdo, mas eu
eu acredito muito nessa verdade e eu acho que na hora certa as pessoas vão compreender o que eu trago. A minha ideia aqui não é trazer culpa para quem tá me escutando, é trazer um plim na cabeça. Vamos! Eu consigo fazer uma mudança, é possível. Precisamos olhar para isso. A infância é a construção de tudo que a gente está vivendo aqui, agora, nesse presente. E a maternidade só se torna leve se a gente olha lá para aquela criança, senão a gente vira criança, a gente é irmão do nosso filho e não pai nem mãe, né? Tô brigando com meu filho, batendo de frente com meu filho, isso não é ser a mãe dele. Por que as nossas mães faziam isso com a gente? Porque elas não eram mães, elas eram as irmãs, sei lá, as filhas. Elas não tinham essa capacidade, elas não receberam esse ensinamento, elas não conseguiram sair daquele lugar. Então aqui, olhando para a garganta, a gente vai para um lugar muito profundo, porque aqui a gente tem uma sabedoria, que é a sabedoria do conhecimento. Esse portal que comunica a garganta e também a glândula tireoide, eu vou falar um pouquinho sobre a glândula tireoide hoje também, que está aqui relacionada com a garganta, ela fala sobre conhecimento. O nosso próprio conhecimento, conhecimento de si, que é a minha verdade, que é a sua verdade. Então, qual que é a sua verdade? Quem é você? O que tu tá fazendo aqui? Você foi acolhida em seus pensamentos próprios. Tive uma ideia. Não, essa ideia aí vai dar muita sujeira. Não vai fazer. Nunca. Não vou mais falar minha ideia, né? Toda vez que eu falo minha ideia, acontece alguma coisa assim, ninguém me escuta, ninguém me dá moral aí para as minhas ideias, eu não vou mais expressá-las, vou guardar aqui para mim. E aí qualquer streptococcus que aparecer, ele vai vir, vai se alojar e vai criar uma infecção na garganta, vai criar uma faringite, uma laringite, vai criar um problema, um desafio aqui. Tá? Então isso vai refletir numa sensibilidade nesse lugar aqui. E essa sensibilidade vai trazer desafios na garganta. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Aconteceu alguma situação que vocês queriam muito ter falado alguma coisa e vocês resolveram engolir um sapo e automaticamente vocês ficaram com dor de garganta depois. Começou a engolir torto, parece que tinha uma bola ali, né? Já começou a engolir ruim. Por quê? Porque mexeu com a sua verdade. Claro que tu não vai responder a tua verdade berrando, gritando, isso também é desequilíbrio do nosso conhecimento. A gente tem que aprender a expressar a nossa verdade da melhor e mais elevada maneira, com amor, com amorosidade. Eu tive uma situação, uma vez, que eu já dei exemplo disso em outro momento, que eu não lembro qual, mas que faz sentido agora com essa situação. Eu estava pronta para fazer uma formação, um curso em Porto Alegre, e tinha 2 andares, e aí a mulherada, era só mulher, né? A mulherada chegou, começou a falar e falar alto, não sei o quê, e tinha uma pessoa no 2º andar sendo atendida. E eu comecei a sentir, né? Senti que ela estava incomodada com a nossa conversa, com o barulho que a mulherada estava fazendo lá naquele 1º andar, dava pra escutar. Ela terminou, desceu as escadas e veio bufando, muito braba. Muito brava. E aí eu fui lá pertinho dela e falei: nosso barulho te incomodou? Aí ela se tremendo assim, ó. Ela não conseguia, ela não ia falar nada. Ela ia embora com aquilo na garganta, daquele jeito. Ela não ia falar. Ela desceu assim, ó. Sabe quando tu tá com raiva, só que tu não consegue, tu não tem coragem de falar aquilo que tu tá sentindo? Tu tá com vontade de gritar, tá? Só que tu não consegue, tu fica travada ali. Era o que ela tava vivenciando. E eu senti, eu fui lá e falei: o nosso barulho te incomodou? Falei com calma, assim, e ela, muito. Me senti desrespeitada. Eu vim aqui porque eu tô exausta, tô muito chateada. E aí começou a falar um monte de coisa. Porque eu tô passando por isso, porque eu tô passando por aquilo, porque não sei o quê. E aí eu cheguei aqui, eu achei que eu ia conseguir relaxar. Ela tava fazendo uma massagem, era um espaço que tinha uma área com massagem. E foi falando. E aí quando ela terminou, ela já tava mais tranquila.
Eu falei, me desculpa, eu senti que tu não gostou, eu não sabia que tinha alguém ali, né, você não tinha pedido pra o pessoal ficar mais em silêncio, queria te dar um abraço, te dizer, né, te pedir perdão, enfim, dei um carinho pra ela, abracei ela, conversei um pouco com ela, né, pra ela ficar mais calma, porque ela tava muito aflita. E gurias, ela quis ficar pra fazer o curso. Ela quis ficar lá com a gente. Ela se sentiu muito acolhida com aquilo, assim, escutada. E eu acho que aquilo fez muita diferença pra ela. Então, por mais difícil que seja iniciar uma comunicação, quando a gente faz isso respirando e trazendo amor nas nossas palavras, essa comunicação ela vai acontecer de uma maneira leve. Por mais que seja um assunto muito difícil, uma situação muito difícil. É importante a gente não ignorar essas situações difíceis. Sua criatividade era vista como arte, né? Você também se considerava uma artista que nem eu, e aí você foi muito barrada por ser uma artista. Isso é importante olhar também, porque isso pode criar bloqueios, e esses bloqueios eles não são só na garganta, mas também na glândula tireoide, tá? Como os adultos na infância se comunicavam. Por exemplo, eu tive a minha infância onde a minha mãe e meu pai eles brigavam muito, discutiam muito, gritavam muito. E isso fez com que eu tivesse essa sistemática interna de falar muito alto e por vezes gritar, né? A forma de alguém me escutar é gritando. Então, coitadinho do Juan, né? Meu filho que tem 15 anos hoje, passou por muitos gritos meus. Porque foi ali que eu comecei a me olhar, mas de uma maneira muito lenta ainda, né? Faz 15 anos que eu tô nesse processo. Só que ali, quando ele nasceu, eu tava indo devagarinho nisso, né? Reconhecendo esse lugar de verdade, né? Da minha verdade. Só que ainda era muito difícil não repetir aqueles padrões que eu recebi do meu pai e da minha mãe. A forma como eles se comunicavam, grito, briga, tinha raiva nas palavras, era um guspe de raiva, a comunicação violenta mesmo. Essa foi a minha comunicação por muito tempo e uma das maiores dificuldades para mim de mudar isso. Porque imagina, eu tava dentro do útero da minha mãe e a minha mãe já tava gritando e se comunicando dessa maneira, né? O serzinho lá dentro, tá, então é assim que funciona, é assim que eu tenho que me comunicar aqui nessa família. Nesse lugar que eu tô chegando, nesse ambiente, né, onde eu sou a 7ª filha, pra alguém me dar um pinguinho de atenção, eu vou ter que berrar, vou ter que gritar. E foi assim que eu construí a minha personalidade lá atrás. Eu achava que isso não tinha jeito de mudar, mas tem. Tudo é possível, a gente pode mudar todas as informações que nós recebemos. Então, isso eu trouxe muito para nós, né, mães? Pra gente olhar e entender, cadê a nossa verdade? Aonde que tá o conhecimento sobre quem nós somos? A nossa criança, ela usa a sua verdade, ela expressa a sua verdade através de 2 formas, principalmente até os 7 anos de idade, tá? Através dos seus pensamentos próprios, né, suas ideias, e através da sua criatividade. A gente, no nosso papel como mães, quando a gente já curou aquela nossa versão filha, a gente saiu daquele lugar de ficar vivenciando uma maternidade dupla, né, onde a gente tem que cuidar da nossa criança interior que foi abandonada lá na infância e cuidar também dos nossos filhos. Quando a gente consegue sair desse lugar e se tornar adultas, mães, assumir esse papel verdadeiramente, a gente começa a entender que a gente precisa ajudar as nossas crianças a se manter conectadas em seus pensamentos próprios, nas suas ideias e na sua criatividade.
São as formas de expressar isso, de expressar a sua essência, né? Que é aquilo que a maioria de nós perdeu no meio do caminho, né? Por medo, por raiva, por rejeição, por não ter sido escutada, por insegurança. Tudo isso foi construindo um caminho onde a gente entendeu, olha, né? Até mesmo submissão. Submissão é uma palavra que faz parte dessa estrutura da garganta. A submissão. Eu sou submissa àquilo que eu aprendi do meu pai. Eu sou até hoje submissa daquilo que eu aprendi da minha mãe. Quando eu quero que os meus filhos obedeçam e simplesmente sigam as minhas regras, eu estou tirando dessa criança a oportunidade de ela expandir e viver através da sua própria verdade. Eu vou conduzi-la a viver aquilo que é a minha verdade e talvez nem seja minha. Talvez seja do meu pai, da minha mãe, ou até mesmo do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó, de quem que é essa verdade. As coisas que acontecem aí na tua casa e a forma como você se comporta com relação a elas, são verdades de quem? Da onde que tá vindo isso? Será que isso tem a ver com aquilo que você realmente quer viver? Ninguém quer viver no caos. Ninguém quer. Ninguém quer gritar, ninguém quer brigar. Só que a gente reproduz. Isso tá vindo da onde? Da onde que tá vindo isso? A gente precisa observar o quanto o nosso ambiente está tóxico para nossa família. O quanto o nosso próprio, as verdades que foram impostas para nós, elas estão sendo tóxicas para nossa família. A epigenética, ela traz um estudo que fala que o ambiente influencia na forma como as nossas crenças são reproduzidas. Ou seja, não é só, a gente não tem só a estrutura genética, não é determinante que a gente vai funcionar assim, igual aos nossos ancestrais. Não, a gente pode mudar. E se a gente mudar o nosso ambiente, isso já é um estímulo de mudança estrutural do nosso DNA. Isso é epigenética. É ciência. A gente vai mudando o ambiente, a gente vai observando, a gente vai se dando conta de que a nossa essência foi roubada e a gente não encontrou ela ainda. E aos poucos a gente vai também resgatando e ajudando os nossos filhos a resgatar a essência deles. Esse é o nosso papel. Nós somos as provedoras dessa mudança. Nós somos as que estamos fazendo esse movimento. Nós temos esse papel. Cada uma de nós, na nossa verdade, quando a gente fez uma escolha lá em nível quântico, em nível espiritual, a gente fez uma escolha. Quero ser mãe naquela vida ali. E isso já foi determinante para eu escolher fazer essa missão acontecer, que é assumir a minha verdade, não a verdade do outro. E a minha verdade não é a mesma verdade do meu filho. Nós não somos iguais. Quando eu assumo a minha, eu libero ele para ele não repetir aquilo que eu vivi. É por isso que eu falo, né? A cura da mãe, a cura do filho. Quando eu me curo, a minha linhagem, os meus filhos, eles se sentem livres para eles poderem ser eles, para eles poderem simplesmente ser. Viver a sua verdade, expressar o que eles estão sentindo, expressar os seus sentimentos, expressar suas ideias, serem acolhidos naquilo que eles estão sentindo. Então, a todo momento, isso vai acontecer. Hoje de manhã eu tive uma conversa com o Juan, onde ele expressou que ele não estava se sentindo muito bem, e a gente teve uma conversa para olhar para isso. Então, agora aqui a minha sistemática é essa, a gente sempre vai olhar, a gente sempre vai conversar. E ele, mesmo na adolescência, né, ele não tem nenhum sintoma de adolescente, assim, rebelde, nenhum, né, porque a gente olhamos para aquilo que eu tinha
distorcido no passado e para as minhas tentativas de tirar a verdade dele, e a gente foi lá, fui lá e curei isso, ele consegue se expressar, ele me pede ajuda, a gente conversa, ele tem um canal aberto e confiança para ele poder expressar tudo que ele está sentindo. Então, criar esse canal, ele é muito, muito poderoso. Conseguir fazer com que os nossos filhos confiem em nós é muito importante. Isso nos traz o cumprimento da nossa missão. Será que nós podemos confiar nos nossos pais, no pai e na mãe, para contar as nossas dificuldades, para dizer o quanto foi difícil lá atrás não poder se expressar, não poder ser acolhida, não receber um abraço, né? Eu lembro que a minha mãe contava que se às vezes quando ela se machucava, né? Ela chegava em casa machucada ou rasgava uma roupa no colégio, alguma coisa assim, ela apanhava. E estragou uma roupa, se machucou, vai apanhar para aprender a não se machucar. Vai apanhar para não aprender a se machucar, né? Uma coisa maluca, mas era isso, essa era a verdade lá que eles tinham que engolir. O sonho da minha mãe era ser professora. Na 4ª série, o meu avô falou: chega de escola, já deu, não precisa. Já sabe ler e escrever, o resto é besteira. Sai fora, acabou, vai pra roça trabalhar. Ela teve escolha, ela conseguiu dizer alguma coisa ali. Se ela falasse, ela ia apanhar mais ainda. Então não tinha, acabou, não tinha verdade. E aí como que uma pessoa dessas teve 7 filhos e como que ela vai conduzir essas crianças? Ela vai fazer o melhor dela e mesmo assim vai ser desafiador. Então ela fez o melhor, eu sou muito grata. Só que mesmo assim foi muito difícil para ela. E agora eu recebo todos esses respingos. E eu não quero repeti-los, não quero. Meus filhos não merecem e nem eu não quero. Não quero ficar nesse lugar. Então a gente precisa olhar para nós, reconhecer. Lembrem, conhecimento, garganta, conhecimento, autoconhecimento, conhecimento de si. É aí que eu expresso o meu conhecimento de quem eu sou, a minha verdade. Eu expresso minha essência. Eu consigo resgatar e saber os meus valores, a minha missão. Aí é o caminho para eu encontrar minha missão, né? Eu começar a saber quais são as minhas virtudes, quais são as minhas qualidades. Hoje foi bem forte, assim, no sentido de trazer muitos insights com relação à nossa infância, porque tá aí a chave. Os nossos filhos, quando eu falo que a cura da mãe e a cura do filho é a mãe ser a mãe e não a mãe ter que ficar toda hora vivendo coisas que ela foi, de alguma forma, repreendida na infância. Então, a mãe grita porque lá na infância ela não foi escutada. Ela foi calada. A mãe não consegue se organizar porque de alguma forma ela tá presa lá atrás naquela criança, que criança não é organizada e não vai ser. Ela vai aprender a organização à medida em que ela for crescendo, mas quando ela é pequena, é bagunça mesmo, porque isso faz parte da descoberta da criança. Então esse portal aqui que guarda essas informações, essas memórias, esse portal aqui, ele tá ligado àquilo que nós somos de verdade, a nossa verdade. A comunicação dessa verdade, tá? E a falta de expressão ou a expressão de forma agressiva pode evoluir no futuro, principalmente na vida adulta ou depois dos 8 anos de idade, para um distúrbio na tireoide, tá, gurias? Eu trouxe isso porque justamente o que acontece? A criança que tem muitos problemas de garganta na primeira infância, que é até os 7 anos, quando ela cresce, a partir dos 8 anos de idade, é possível que, se essa criança ela não passar por um processo de olhar para essa estrutura emocional que foi repreendida de alguma maneira, ou que ela está expressando e ninguém está ali para escutá-la, essa criança ela pode fazer uma somatização, tá? Isso não é padrão, tá? Pode vir a acontecer uma somatização aqui emocional
E essa somatização emocional, ela vai criar um distúrbio na tireoide. Eu coloquei o desenho da tireoide. A glândula tireoide, ela é essa parte de baixo, que parece um dente virado de cabeça para baixo, ou uma borboleta, né? Ela fica bem aqui embaixo, ó. A gente tem esse ossinho aqui, no final do ossinho tá a glândula tireoide aqui. Tá? Essa glândula, ela funciona juntamente com as demais glândulas endócrinas. E só funcionam perfeitamente quando todas estão saudáveis. Ou seja, se eu tiver um problema na minha tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo, né, ou hipertireoidismo, eu posso estar criando um problema em todo o meu corpo. Por quê? Porque essa glândula, ela é responsável pela organização hormonal. Ela envia informações para o cérebro, ela envia informações para toda a estrutura do corpo, inclusive para as glândulas que estão conectadas com o sistema reprodutor. Então, é possível ainda que, se essa criança venha a crescer e com esse desafio na tireoide, é possível ainda que ela tenha dificuldade de engravidar, se for uma menina, ou problemas de fertilidade, se for um menino. Né? Para vocês entenderem o tamanho da coisa que vai se somatizando dentro do nosso corpo. Né? E o tamanho da importância da gente olhar para nós. E também olhar para as nossas crias. É muito importante, porque uma dorzinha de garganta que tu vai ali, beleza, tudo bem, né? É só tomar um antibiótico, tá tudo resolvido. Ok, é um caminho. Tudo bem fazer esse caminho, mas olhando também para as emoções, eu vou liberar essa somatização e vou permitir que essa criança ela passe por um processo mais leve na vida adulta, sem essa situação de desequilíbrio hormonal. Por vezes, uma pessoa ela pode estar com depressão ou ansiedade porque a tireoide está em desequilíbrio. Nem sempre é no mesmo ponto, porque quando o nosso sistema endócrino não está funcionando, que é as estruturas das glândulas que enviam informações químicas para os nossos órgãos, para o nosso cérebro, para o nosso sangue, tudo fica bagunçado. A nossa vida vira uma bagunça, o nosso emocional vira uma montanha-russa desenfreada. E aí a coisa fica ainda pior, né? A gente vai para esse caminho de bagunça, né? Então, é importante não só a gente entender quem nós somos, qual é a nossa verdade, poder expressar isso com amor, poder nos expressar, dizer um não amoroso, né? Não. Isso é uma coisa que eu não conseguia fazer, né? Quanto sim a gente deu querendo dizer não na nossa vida? Quantos sapos a gente engoliu e que criaram alguma somatização aqui? Então é muito importante a gente observar isso, a gente entender que é importante sim a gente entender a nossa verdade, a gente saber a nossa verdade. Porque o que acontece daqui a pouco, se eu não olhar para isso, eu vou passar por muitos desafios na minha vida, vou passar isso também para minha próxima linhagem, para minha próxima geração, e daqui a pouco vai chegar a minha vez de encarnar de novo aqui, e eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou ficar travada no meu processo de evolução. E nada melhor do que resolver as coisas. Nós estamos numa era de muita informação, de tantas possibilidades para a gente resolver os nossos desafios, que as coisas, elas são... É só simplesmente escolher. Além das reprogramações emocionais e da bula intuitiva, que é um manual de recursos quânticos, né, com processos terapêuticos para que a mãe possa trabalhar o emocional dela e da criança, que essa é uma ferramenta da mãe intuitiva, a gente também está sempre buscando formas naturais. Então lá na rede de apoio é sempre uma troca, né, com relação a eu tô usando chá de não sei o que, eu tô usando o óleo essencial tal. Sempre uma busca por um caminho mais
natural, mais saudável, né? Então, eu trouxe 3 coisas que eu uso aqui, assim, a Maia nunca teve nada na garganta, a Luísa, nossa, faz muito, muito tempo, mas é uma forma de prevenir que o Streptococcus, que é o bichinho que vai pra garganta e fica alojado na garganta, se manifeste, tá? Aqui tem isso aqui todo mundo pode começar hoje. O que é isso aqui? Gengibre, gurias. Gengibre. Se uma criança tiver dor de ouvido ou dor de garganta, tiver alguma inflamação aqui que tenha relacionado, que tenha começado pela garganta, ou se for um Streptococcus, né? O gengibre, corta um pedaço de gengibre e deixa perto da criança que o bicho vai embora, ele não gosta do gengibre. Melhor ainda se conseguir comer, tá? Ó, a Josi, minha pequena, adora. Gurias, a gente coloca uma lasquinha todos os dias no suco. A gente toma suco verde toda manhã aqui. Foi uma construção, levamos um tempo para poder fazer com que elas tomassem de boa, né, as pequenas. Mas a gente usa suco verde todos os dias, gengibre sempre no suco. Usamos gengibre, usamos açafrão, eu coloco capim-limão, capim-cidreira, coloco um monte de ervas frescas que eu tenho aqui na horta e já vira um chazão diário, assim, de imunidade, maravilhoso, né? Então, assim, gengibre, o Streptococcus odeia. Outra coisa muito poderosa que eu uso sempre, qualquer sinal de inflamação, ouvido, garganta, aqui, ó, tá? Eu não sou aromaterapeuta, mas eu uso óleos essenciais. Esse aqui, né, é de uma marca, né, do Terra, eu acho que todo mundo conhece, né? Mas o óleo de melaleuca, ou tea tree, o nome. Tea tree, o nome. Melaleuca. Esse óleo aqui, ele também mata os bichinhos, tá? Também é uma recomendação, porque é natural. Você vai botar uma gotinha no miolinho de um algodão, vai envolver esse algodão e vai deixar pertinho da criança para ela poder sentir esse cheiro penetrar ali e o bicho, que nojo, não gosto de cheiro, ele vai embora. Ou ele morre, tá? Então, ele é ótimo também e você não precisa ir pro caminho do medicamento químico que pode gerar um efeito colateral, né? Então, não deu certo, vou para esse recurso. Paciência, tudo bem. Importante a gente não se sentir culpada por isso, né? Mas vamos buscando, tentando um caminho mais natural, porque é possível também. E outra dica a última dica aqui, utilizar cristais. Cristais. Os cristais, eles são doadores de consciência. Não sei se vocês gostam de cristal. Não sei se vocês repararam que eu gosto, né? Eu tenho esse meu amuleto aqui. Ele é um amuleto mesmo, então eu uso muito ele. Eu amo. Os cristais, eles são doadores de consciência. O que isso significa? Eles doam uma frequência de cura para determinadas situações. Cada cristal, ele tem uma frequência, né? Uma frequência interna. E eles emanam essa frequência doando a consciência daquela frequência, tá? Então, cada cristal, ele traz uma frequência e uma consciência. Quando a gente fala da garganta, a gente fala dos cristais da cor azul. Azul claro, principalmente, tá? Eu trouxe uma pedra gigante aqui, porque eu não achei as pequenas aqui. Não sei onde as crianças colocaram as pedras pequenas. Mas isso aqui é uma selenita azul. É uma pedra de azul claro que eu posso utilizar na garganta. Claro que, né, tem que ser uma pedrinha pequena. Aí você pode colocar aqui a pedrinha, deixa ela no sol primeiro, né, pra ela fazer uma limpeza. O sol limpa e também purifica essa consciência dessa pedrinha. Aí você pode colocar ali à noite pra essa criança dormir tranquila com aquela pedrinha ali. Pode até botar um esparadrapo, alguma coisa assim na garganta pra trabalhar a questão
da garganta, tá? As pedras relacionadas à garganta, que são as pedras azul claro, elas trazem sabedoria, conhecimento, despertam essa questão do autoconhecimento, trazem discernimento, paz, passam, trabalham muito a questão da nossa comunicação de uma forma amorosa, tá? Então, pode colocar debaixo do travesseiro da criança também. Todas, vai numa loja, fica maluca dentro da loja, né? Porque é uma loucura de tantas pedras, né? Loja de pedras ou site de pedras. E escolhe qual tu sentir que é. Azul claro é a cor mais adaptada aqui, porque faz sentido com a mesma frequência que esse portal de somatização tem, tá? Então, ela vai trabalhar. Eu tenho algumas sugestões aqui também. Água marinha, quartzo azul, né? Eu acho que o quartzo azul acaba sendo mais acessível até, com relação a valores, assim, também é uma pedra mais acessível. Aí você vai lá e escolhe qual é a pedra que faz mais sentido, é uma dica também aí. E são coisas que eu uso, né? Eu uso muito chás, muitas ervas, uso os óleos essenciais, uso florais, uso alimentação, né? Sempre, sempre. A nossa alimentação é a nossa prioridade na nossa vida aqui, a gente cuida muito da alimentação, tá? E o emocional, né? Que é uma construção constante, diária, que a gente vai fazendo também, tá?